Olá meninas, boa tarde. Acharam que não me veriam esta semana? Daqui de longe eu posso mandar um beijo, um cheiro e dizer que eu confio em vocês e que vocês estarão estudando mesmo longe de nós. Tomar todos os cuidados, as precauções, mas estudem bastante. Namorar só um pouquinho. Hoje a nossa aula de práticas pedagógicas, alfabetização e letramento, ela tem que começar como toda aula presencial. Toda aula presencial, independente de ser para os pequenos ou para os grandes, nós temos que organizar o tempo e o espaço. O bom pedagogo coloca no seu planejamento essa estrutura, essa organização da aula. Hoje nós teremos a acolhida, teremos a leitura compartilhada e falaremos na aula sobre a construção da escrita infantil, a psicogênese da língua escrita. Então vamos começar? Se preparem, senta aí, coloca o seu banquinho que nós vamos começar a acolhida hoje com um samba sentado. 1, 2, 3, vamos lá! Mão no joelho! Esse é o samba sentado, eu vou mostrar pra você. Esse é o samba sentado, eu vou mostrar pra você. É só me acompanhar que você vai aprender. É só me acompanhar que você vai aprender. Levanta o braço direito, O direito, levanta o braço esquerdo, agora o esquerdo, balança pra lá, balança pra cá, balança pra lá, balança pra cá. E agora é acelerar. Acelerou, 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 acelerou. Parou, batendo palma bem devagar. Esse é o samba sentado. Agora a gente vai fazer com os pés, hein? os pés. Vamos lá, se mexendo. Esse é o samba sentado. Esse é o samba sentado, eu vou mostrar pra você. Esse é o samba sentado, eu vou mostrar pra você. E quem quiser aprender é só me acompanhar. E preste atenção pra depois não errar. Levanta o braço direito, O esquerdo, levanta o braço esquerdo. Balança pra lá, balança pra cá, balança pra lá, balança pra cá. E agora é acelerar. Acelerou, acelerou, acelerou. Parou, palma pra quem gostou. Muito bem, palmas para vocês. Lembrando que a acolhida é algo muito importante na sala de aula, porque com a acolhida eu digo para o aluno, vamos iniciar, estamos aqui. Agora, para a nossa leitura compartilhada de hoje, nós vamos ler uma história muito legal. E para começar, acompanhem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o que é? Eles eram 10 ao todo, falta um, onde estará? Vamos começar a história, preste muita atenção. Essa história é muito linda e fala do coração. A história que eu vou contar hoje é O Mal do Lobo Mau. É da editora Positivo e é do Cláudio Fragata. Muito bem, vamos lá? Preparados para a história? O lobo mau ficou doente, batia dente com dente, ninguém descobriu o mal. Como era caso urgente, o lobo foi para o hospital. Que imprudência, gente! A enfermeira sorridente, de olhar angelical e coração inocente, era uma ovelha de avental. Ela era tão fofinha, tão branca, tão redondinha, um floquinho de algodão. Mas para o lobo, adivinha,
Era uma grande tentação. O malvado ficou boquiaberto, vendo a ovelhinha tão perto, derramando-se em atenção. Fingiu-se de bonzinho, cheio de má intenção. A ovelha não conhecia paciente assim tão valente, que os remédios engolia, sem manha nem rebeldia, moço tão obediente. O lobo sorria contente, arreganhava os dentes, até na hora da injeção. E a ovelhinha encantada com tanta colaboração. Ela era somente apreço, de colher de xarope, fazia um aviãozinho, o lobo lambia o beiço com cara de coitadinho. A ovelha se desesperava se o lobo reclamava, de uma dor aqui, outra ali, até a cama ela trocava, quando a fera fazia xixi. Assim tão paparicado, logo o bicho foi curado da estranha tremedeira, mas não quis sair do lado de sua doce enfermeira. Só que o bom dura pouco. O lobo ficou quase louco no dia em que teve alta. Mentiu que estava rouco, não se entregou ao Peralta. Disse que estava pelancudo, mais pelado que peludo, que tinha coceira na orelha. Inventou um pouco de tudo para ficar perto da ovelha. Tossiu o fingido, pediu pastilha de hortelã e disse com o olho comprido que a vida não tinha sentido sem um cobertorzinho de lã. Sinto uma dor que me corrói, choramingou o nosso herói. A febre me deixa em brasa. Ninguém vê, estou dodói, não posso voltar para casa. Berrou que tinha piolho, precisava ficar de molho e ninguém sentia pena. Depois, pelo canto do olho, conferiu o efeito da cena. De nada valeu o drama quando percebeu a trama. O doutor pôs fim à sua festa. O lobo levantou-se da cama e voltou enfim para a floresta. Hoje pensa na ovelhinha, sente um ui no abdômen, sente um ai no coração, não sabe se é de fome, não sabe se é de paixão. Acabou-se o que era doce, quem comeu regalou-se, entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Palmas para a história. Gostaram da história, meninas? Muito bem. Depois da leitura compartilhada, vamos para a nossa aula. Hoje, nós retomaremos um pouquinho falar sobre a construção da escrita infantil, a psicogênese da língua escrita. Então, vamos lá. Nós sabemos que a partir do intenso contato com diferentes atos de leitura e escrita, as crianças, dentro e fora da escola, começam a elaborar as hipóteses sobre a escrita. O que é escrever, o que é ler, o que pode estar escrito. E como saber como os nossos alunos, o que eles sabem sobre a construção da escrita. E aí foi criado, pensado e estudado sobre a psicogênese da língua escrita. Então nós temos aí, no topo, no ápice, Jean Piaget, que estudou o desenvolvimento cognitivo. E depois, Emília Ferreiro e Ana Teberoski, juntamente com um grupo de pessoas e estudiosos, estudaram e criaram o que nós chamamos hoje de psicogênese da língua escrita. Mas o que é isso, meninas? Psicogênese. Psicogenia é o estudo da origem e desenvolvimento dos processos mentais ou psicológicos. E quando nós falamos da psicogênese da língua escrita, é uma abordagem psicológica de como a criança se apropria da língua escrita. Não é um método de ensino, é uma abordagem. Como é que a criança se apropria da língua escrita? E aí nós pensamos que tudo o que acontece dentro da escola, esse trabalho pedagógico, ele precisa estar orientado. Por quê? Nós temos que ajudar as crianças a responder duas questões. A primeira, o que a escrita representa? E a segunda, qual é a estrutura dessa escrita? Então houve, a partir da psicogênese da língua escrita, uma mudança do enfoque. Antes,
nós pensávamos assim, como é que vamos ensinar? Qual é a melhor forma de ensinar? E hoje nós pensamos, como é que o aluno aprende? O que se aprende? Como oportunizar uma aprendizagem significativa para essa criança? E aí, para entender quais são as hipóteses de escrita pelas quais a criança passa, para entender como reconhecer onde essa criança se encontra, o que ela pensa sobre a escrita, nós, professores, dentro de sala de aula, precisamos fazer um acompanhamento sistemático, desde que a criança entrou na sua sala de aula até o momento de saída, para perceber a evolução dessa criança, para perceber como essa criança avançou pedagogicamente, avançou nesse processo de aprendizagem e o que ela pensava e o que ela pensa hoje sobre a escrita. Para que a gente identifique quais as hipóteses de escrita a criança está ou que ela se encontra, nós temos que fazer uma sondagem, um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? É levantar qual hipótese de escrita o aluno está, para que a gente possa avaliar a evolução do processo de construção da escrita dessa criança. Mas como fazer isso, Érica? É simples. Como que nós fazemos a sondagem? Primeiro, nós temos que escolher 4 palavras que sejam do mesmo campo semântico. Explicando o que é isso, 4 palavras que sejam de um mesmo tipo. Por exemplo, podem escolher 4 palavras que façam parte de uma festa de aniversário, animais que vivem na floresta, objetos que temos dentro de sala de aula. Então você já escolhe esse tema, você vai pegar esse mesmo campo semântico e vai escolher 4 palavras. Essas palavras, elas serão ditadas para a criança. Isso tem que ser feito individualmente, não pode ser coletivamente. E o mais importante de tudo isso, após você ditar palavra por palavra, a criança, você pede que ela faça a leitura dessa palavra com o dedinho. Então, por exemplo, digamos que nós escolhêssemos o campo semântico animais. E a primeira palavra, ela tem que ser uma palavra polissílaba. A segunda palavra trissílaba. A terceira, dissílaba. A quarta, monossílaba. E depois a criança tem que escrever uma frase que contenha uma das palavras anteriores. Por que isso, Érica? Porque nós vamos aumentando o grau de dificuldade e para entender em qual hipótese essa criança se encontra, o que ela pensa sobre a escrita. E a parte mais bacana é, depois que ela escreveu, ela lê com o dedinho. Então, ou ela vai ler, por exemplo, silabando rinoceronte, ou ela vai ler rinoceronte. Então, essa leitura ela é muito importante. Então, vamos rever? Vamos lá comigo. Como eu faço a sondagem, um diagnóstico, para verificar e avaliar a hipótese de escrita que a criança se encontra? Primeiro, eu tenho que escolher 4 palavras de um mesmo campo semântico. Segundo, essas palavras têm que vir numa ordem: polissílaba, trissílaba, dissílaba, monossílaba e uma frase que contém uma das palavras anteriores. Essa atividade tem que ser feita, isso mesmo, individualmente. E depois de cada palavra escrita, a criança precisa ler com o dedinho para que você possa identificar. Lembrando que é muito importante que a criança, ela precisa fazer essa atividade no momento em que está ela e você. Mas, Érica, o que eu vou fazer com as outras crianças? Eu tenho 15, eu tenho 20 crianças em sala. Dá um outro tipo de atividade que eles conseguem realizar sozinhos, você está ali de olho, mas está direcionando individualmente. Você não vai conseguir fazer a atividade com todos os alunos no mesmo dia. Então, aí, mais uma vez, a importância do ato de planejar do professor. Se organiza, porque aí você vai, durante cada aula, por exemplo, no dia letivo, você vai conseguir fazer com 4, 5 alunos, dependendo do seu direcionamento, tá?
Às vezes você demora uma semana para fazer o diagnóstico com todos os alunos. E outra coisa, é importante que esse diagnóstico seja feito no início do ano letivo, se possível mensalmente, se não, no mínimo bimestralmente, pelo menos uma vez por bimestre, porque assim você consegue acompanhar o início, como ele entrou e como ele vai sair, essa evolução que com certeza acontecerá. Bom, vamos lá? Identificando dentro das hipóteses, nós temos ali o início, onde a criança, primeiro, ela passa pela garatuja desordenada, que é para os leigos o rabisco. Depois esse rabisco, que é a garatuja, ela se torna ordenada, começa a criar uma bolinha, né? Começa a ter uma estrutura. E aí, depois de muito estímulo, muito avanço, nós entramos naquilo que nós chamamos da primeira hipótese, que é a pré-silábica. O que é essa hipótese pré-silábica? Nessa hipótese, ela é muito grande e ela também é muito importante. Por quê? Nesta hipótese, o aluno, ela não estabelece vínculo entre a fala e a escrita. Por exemplo, a criança, primeiro você diz para ela, escreva elefante. E ela pode desenhar um elefante. Por quê? Porque ela ainda está associando que escrever você representa por meio do desenho. Ou essa criança, ela percebe que os adultos utilizam-se de letras, de símbolos para escrever, e ela começa a copiar esses símbolos, né? O que é mais importante para essa criança? É as letras do próprio nome. Então ela começa a copiar as letras do próprio nome, ela começa a utilizar letras e números, utiliza letras variadas e ela faz sempre a leitura global. Por exemplo, você coloca lá, escreve elefante, ela vai lá, elefante, macaco, macaco. E essa criança, dentro desse processo, ela vai passando, dentro da própria hipótese pré-silábica, ela vai, por exemplo, avançando em diferentes formas de pensar. Então, primeiro, ela está ali tentando imitar o rabisco do adulto, né? Depois, ela começa a utilizar as letras que têm significado para ela, letras aleatórias, e sempre vai ler de forma global. Ela sempre vai fazer a leitura com o dedinho reto. O que o professor tem que fazer para que a criança avance nessa etapa, nessa hipótese? Vai oportunizando atividades diferenciadas, muita atividade de produção leitora e escritora, mesmo que essa criança não leia e não escreva convencionalmente, fazendo com que essa criança avance. E aí essa criança vai avançando porque o professor oportuniza muitos jogos, muitas brincadeiras, muitas atividades prazerosas. Não deem atividades de copiar, porque a cópia não significa que a criança está escrevendo convencionalmente. Não quer dizer que não pode copiar, mas toda atividade ela tem que ter um direcionamento, um porquê. Não adianta a criança ficar copiando 1000 vezes a mesma coisa que ali ela não está avançando. Não quer dizer que ela esteja sabendo escrever. Aí nós avançamos para a hipótese que nós chamamos de silábica. E a silábica, ela tem 2 momentos importantes, a sem valor sonoro e a com valor sonoro. Silábica, o nome já diz. A criança, ela começa a entender que cada vez que ela abre a boca, ela tem que colocar um símbolo para representar. Então, por exemplo, quando eu digo para ela escrever elefante, e ela vai pensar elefante. Opa, eu abri a boca 4 vezes. Então, eu tenho que colocar 4 letras para representar. E aí, a criança começa a entrar num conflito. Por exemplo, quando eu digo para ela, escreva aí mão. Aí ela vai dizer mão. Opa,
eu abri a boca só uma vez, mas eu não posso pôr só uma letra. E aí entra o conflito, e esse conflito é muito importante, porque a criança começa a pensar sobre essa escrita. Quando a silábica é sem valor sonoro, ela já entende, isso é um avanço, que cada vez que ela abre a boca ela tem que pôr uma letra para representar, mas ela não tem ainda a sonoridade desenvolvida. Ela pode colocar letras aleatórias, ela pode pôr as letras do nome dela, a leitura é silabada, então ela vai ler para cada sílaba dita uma letra representando. Quando ela começa a ter já um olhar, né, uma escuta atenta, ela começa a entender que aquele som que ela vai colocar, aquela letra que ela vai colocar, ela tem uma sonoridade, ela tem que ter uma representação ou pela vogal ou pela consoante. Geralmente a vogal é o som mais presente. Então quando eu digo para ela escreva assim, caderno, então a, e o são os sons mais fortes. Ela sabe que cada vez que ela abrir a boca ela vai colocar uma letra, então caderno, 3 letras, porque ela fala 3 vezes e ela já começa a associar essa sonoridade mais forte, entenderam? E aí é muito bacana, porque nós podemos fazer agrupamentos produtivos, onde eu coloco um aluno que já está um pouco mais avançado, com outro que não está tanto. Não é para um fazer pelo outro, mas é para que esses alunos comecem a discutir, a ter os conflitos, a elaborar as hipóteses, para que todos avancem. E aí, a criança, ela sendo estimulada, a professora oportunizando atividades, essa criança passa por uma transição muito importante, que é a hipótese silábica alfabética. Quer dizer, ela não está nem alfabética e não está mais silábica. Ela sabe que tem horas que ela vai colocar uma letra para cada vez que ela abre a boca, para cada sílaba. Tem hora que ela vai começar a colocar ali, por exemplo, já o na, o no. Então ela está nessa transição, que é uma etapa fantástica e que nós, professores, precisamos estimular. Para quê? Para que essa criança venha para a hipótese alfabética. E aí é fantástico. Só que alguns professores que não entendem esse processo, por isso que é muito importante entender, quando a criança chega na hipótese alfabética, significa que essa criança já compreendeu o sistema de escrita. Ela entendeu que cada um dos caracteres da palavra corresponde a um valor sonoro, menor do que a sílaba. Mas ela não domina ainda as convenções ortográficas, porque ela está sendo alfabetizada. As convenções ortográficas, a base ortográfica, ela vai ser trabalhada durante todo o restante do ensino fundamental 1. Ele precisa ser reforçado. Então a criança na hipótese alfabética, ela às vezes vai trocar, ela às vezes vai esquecer uma outra letra, ela vai trocar, por exemplo, quando eu peço para que ela escreva cavalo, ela vai escrever K-A-V-A-L-U, ela pode escrever dessa forma, cavalo. Quer dizer, ela está alfabética, ela entendeu essa correspondência, o sistema de escrita, mas o que nós precisamos trabalhar com ela é a base ortográfica. Isso é muito importante, que o professor esteja ciente para que faça as intervenções corretas, para que não diga, não, está errado, não sabe escrever, lógico que sabe. Olha o avanço, por isso a importância de se acompanhar o avanço dessa criança desde o início, para que a gente perceba, a criança entrou pré-silábica e hoje ela está lá dentro da sua sala de aula alfabética. Por quê? Porque você oportunizou essa aprendizagem significativa, mas você precisa também entender como avaliar e como oportunizar, ter esse olhar diferenciado para essa criança, certo? Então aqui nós temos algumas escritas de crianças, né? Então percebam, olha só como ela escreve dinossauro, cavalo. Essa criança está alfabética. O que falta é trabalhar realmente a base ortográfica.
Aqui nós temos, qual é a hipótese da escrita da Renata? Olha a imitação da letra cursiva que ela vê a professora, a mãe fazendo. Está lá no início da pré-silábica, mas é um avanço significativo também. Nós temos aqui as crianças que escrevem silabicamente, na hipótese silábica. Olha aqui a hipótese inicial da pré-silábica, onde a criança utiliza-se de desenho para representar a escrita, né? E aí é fantástico, pessoal, esse avanço que nós temos em relação à produção escritora das crianças. E o que eu quero dizer para vocês, meninas? Testem, peguem os colegas, já que agora nós estamos com as escolas fechadas, mas pega o sobrinho, se está na tua casa, o seu filho, a sua filha, faça, comece a praticar, porque a gente só consegue realmente entender e ficar craque nessa questão da sondagem. No começo a gente precisa de auxílio, isso é natural, mas depois, com o tempo, você vai se apropriando e vai entendendo o quão importante é entender em que hipótese de escrita o seu aluno está, o quão importante é dizer para esse aluno, oportunizar situações diferenciadas e significativas para que ele avance. Semana que vem nós temos outro vídeo, não quero que vocês esqueçam. Façam o desafio nota máxima quem tem para fazer, estudem, realizem as atividades do ambiente virtual, entrem em todas as disciplinas, as dos professores presenciais, nas disciplinas dos professores, nas disciplinas que nós não temos professores, que são as disciplinas interativas. Aproveitem essa reclusão para estudar, para ficar com a família, se cuidar, mas estudem, coloquem o estudo em dia. Agora ninguém tem desculpa, hein? E aí eu vou deixar uma tarefa, não é para fazer spoiler para as amigas. Vai ganhar 300 pontos na média da N1 aqueles que me mandarem por WhatsApp ou por e-mail até na quarta-feira que vem, me falando sobre o que achou dessa aula e o que aprendeu de mais importante em relação à psicogênese da língua escrita, ok? E a palavra-chave vocês têm que escrever, não pode contar para a amiga que não assistiu. A palavra-chave é aprendizagem. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem.